No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas e dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5.000 vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. O golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico que degenerou em violência. O tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, quebraram vidraças e portas, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, picharam monumentos e fachadas, invadiram gabinetes de autoridades, destruíram documentos imobiliários, roubaram armas e objetos de valor, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes constituídos. Para os que nele tomavam parte, mentores, executores, instigadores, financiadores, autoridades omissas ou coniventes, o 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. A ideia era viabilizar a decretação de um estado de sítio ou impor um outro instrumento jurídico que produzisse efeitos similares, como a decretação de uma GLO, sob a liderança das Forças Armadas, para impedir a instalação de uma suposta
suposta ditadura comunista no Brasil. Faltou-lhes, porém, ao bolsonarismo radical o número. Os atos, felizmente, se circunscreveram à Praça dos Três Poderes e a agrupamentos isolados. Limitaram-se a 5 milhares de pessoas capturadas pelo discurso do ódio e pelas teorias conspiratórias de fraude eleitoral. Faltou-lhes o apoio suficiente. A depredação do patrimônio público, o atentado contra o espaço inviolável das instituições republicanas e a proposta de ruptura democrática foram unânime e imediatamente rechaçadas pela opinião pública nacional e internacional. A força e a agressividade das imagens, transmitidas em tempo real pelos próprios envolvidos nos atos de vandalismo, produziram revolta e repulsa na opinião pública. Nenhuma contemporização era possível. Até mesmo muitos dos instigadores que na manhã do dia 8 estimularam a mobilização voltaram-se contra os manifestantes. Percebemos riscos de corresponsabilização, apagaram postagens das redes sociais, afastaram-se de seus consectários e passaram a ser chamados muito convenientemente e sem nenhuma base na realidade de infiltrados da esquerda. Contra os golpistas prevaleceu a solidez de nosso arranjo institucional. A ação saneadora dos setores das forças de segurança policiais que não se deixaram contaminar pelo discurso ideológico do bolsonarismo, a postura vigorosa e célere do Poder Judiciário em defesa do Estado Democrático de Direito, a reação do Poder Executivo que decidiu pela intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a coesão, a cooperação e a articulação do Poder Legislativo, que se contrapôs aos ataques à ordem institucional, a postura constitucional das Forças Armadas e a imprensa investigativa crítica e livre, que sob fogo cerrado documentou, repercutiu e repudiou os ataques. As invasões do dia 8 de janeiro fracassaram em seus objetivos mais escuros, mas os ataques à democracia continuam. A máquina de ódio continua em operação. Muitos dos denunciados não se arrependem das condutas e usam as tornozeleiras eletrônicas como signos de prestígio social. Segmentos importantes da sociedade brasileira, parte da classe política incluída, glamourizam a violência dos atos antidemocráticos e transformam seus perpetrados em heróis. O 8 de janeiro ainda não terminou. Urge que o sistema de vigilância seja permanente. O nosso papel, o papel de todos os congressistas, o papel de todos os membros desta CPMI deve ser o de pôr um fim a essa ameaça que ainda paira sobre nós. Para isso, propusemos um trabalho cuidadoso e meticuloso de curadoria dos fatos. Procuramos apontar, isolar, contextualizar os eventos, todos os eventos. Os eventos do 8 de janeiro, os eventos dos últimos 4 anos que condizem à insurreição. Porque o 8 de janeiro não foi um raio repentino no dia claro de sol. As nuvens carregadas que anunciavam a tempestade começaram a se acumular muito tempo antes. Entender a dinâmica desses acontecimentos é fundamental para identificar as ameaças e prevenir novos atentados contra o Estado Democrático de Direito. É o que fizemos ao longo do processo de elaboração deste relatório. Procuramos ligar os pontos, preencher as lacunas, encontrar os denominadores comuns. Os golpes modernos, a esquerda e a direita, não usam tanques, cabos ou soldados. Começam por uma guerra híbrida, psicológica, à base de mentiras, de campanhas difamatórias, da propagação subliminar, da disseminação do medo, da fabricação do ódio. É tanta repetição, potencializada pelas redes sociais, pelo ecossistema digital, que muitos perdem o parâmetro da realidade. O golpe avança pela apropriação dos símbolos nacionais. Os guerrilheiros do caos desvirtuam a bandeira nacional
Nacional, utilizando-a como sua insígnia e não como a bandeira de todos os brasileiros. Tomam a camisa canarinho como sua e não como a camisa de todos os que torcem pela seleção brasileira. Fazem do hino nacional a sua música, como se o Ouvira do Ipiranga não fossem a trilha sonora de um país marcado pela diversidade, pela pluralidade e pela liberdade. Essa usurpação dos símbolos nacionais ilustra a divisão de um país entre nós e eles. Aos supostos e auto-intitulados patriotas, agora uniformizados todos os favores, todos os privilégios, todos os perdões, aos que ousam discordar, aos que têm outro sonho de país, a perseguição política e pessoal. O golpe continua pelas tentativas de captura ideológica das forças de segurança e pela cooptação dos quadros das Forças Armadas, pela conquista dos corações e mentes de braços armados do Estado. O golpe se instrumentaliza pela formação de forças paramilitares, por uma política armamentista que, sob a farsa da autodefesa, prepara, arregimenta e arma pelotões de milicianos por todo o Brasil, pela usurpação de órgãos de inteligência que passam a servir não ao Estado, mas ao titular do Executivo, pelo aparelhamento de uma força policial que passa a ser utilizada como guarda pessoal. Mas o golpe deve fazer uso controlado da violência. É preciso, sobretudo, que o golpe não pareça golpe. Por isso é importante atacar as instituições, descredibilizar o processo eleitoral, legitimar preventivamente a tomada do poder. É preciso tentar a destruição da democracia tijolo a tijolo, para que ninguém consiga perceber a erosão gradual. As eleições, porém, não podem ser evitadas. Os golpistas tentam, então, corromper a disputa eleitoral, distribuem vantagens inúmeras durante a campanha, mas para um candidato que havia sido responsável pela péssima condução do combate à doença que vitimou centenas de milhares de brasileiros, apenas isso não seria suficiente. Será importante também tumultuar, obstruir as eleições, impedir que as eleições do candidato adversário cheguem até as urnas, tentar invalidar, sem justificativa razoável, a maioria dos votos do segundo turno e apenas os do segundo turno. Fazer uso de todo tipo de chincana jurídica para adiar ou anular as eleições. Se não der certo, e não dará, só restará aos golpistas a via da ruptura do regime democrático, e para isso busca-se conspirar com as Forças Armadas e com altas autoridades da República, emprestar ao golpe de Estado o verniz jurídico com que tanto sonham os ditadores. O mundo, porém, é outro. Os golpes à moda antiga, para serem aceitos pela comunidade internacional, precisam agora de algum respaldo popular. Será então a vez de mobilizar os seguidores, de colher os frutos de anos e anos de manipulação das massas, levar os seguidores para a frente dos quartéis, exigindo intervenção militar, estimulá-los a bloquear rodovias e parar o país. Usar dos extremistas para produzir pânico e caos social, para atacar prédios públicos, derrubar torres de transmissão, explodir caminhões de combustível, invadir e depredar a sede dos poderes da República. É esse o roteiro de ameaças constantes e crescentes à democracia que este relatório percorre em detalhes.